Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Regina Oliveira. Hoje nós vamos falar do julgamento de uma alma. O que acontece nesse julgamento foi revelado a Santa Brígida, uma freira que nasceu na Suécia em 1303 e morreu em 1373. Deus revelou a Santa Brígida que a alma, assim que a pessoa morre, ela entra em juízo. O que quer dizer isso? Como está escrito nas Escrituras, a Bíblia, em Hebreus 9, 27, está escrito que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. A diferença desse juízo é que ele é particular. Assim que a pessoa morre, ela vai estar no tribunal de Deus. Existe também o juízo final, que é quando Jesus vem, vai vir pela segunda vez, irá ressuscitar os mortos e vai ter um julgamento coletivo. E desse julgamento vai ser revelado, nesse julgamento final, vai ser revelado a história da criação. Mas nós vamos falar do juízo particular. Então, foi mostrado para Santa Brígida o julgamento de uma alma de um soldado. Esse soldado, em vida, ele afastou das coisas de Deus, tinha muito amor pelas coisas do mundo, mas no último momento da vida dele, na hora que ele estava na cama, já doente, ele arrependeu dos seus pecados. Ele pediu a intervenção da Virgem Maria, no último momento. E diante de Jesus, o justo juiz, porque hoje o juiz é o nosso advogado que intercede junto ao Pai por nós. Mas quando estamos diante dele, depois da nossa morte, ele é o juiz. Ele já não é mais o advogado ali, ele é o juiz. Então, essa alma, ela havia pecado gravemente. Ela tinha cometido pecados mortais. Qual que é a diferença? Os pecados mortais são os pecados que separam a nossa alma definitivamente de Deus. Se a pessoa cometeu um pecado mortal, significa que ela teve a intenção de pecar, sabendo que era errado, e escolheu fazer a si mesma. Então, ela teve deliberadamente a vontade e fez. Se na hora da morte ela não arrepender, ela morre em inimizade com Deus. Então, ela vai estar na condenação eterna, porque ela não quis aceitar a Deus, não quis aceitar o perdão de Deus, não arrependeu. Já os pecados veniais são graves quando é cometidos vários pecados veniais. Eles se tornam graves, porque a pessoa não arrepende. Mas não deixa a pessoa com inimizade com Deus. Ela comete o pecado venial, ela pede perdão, Deus a perdoa. Então ela está em amizade com Deus. Ela morre com muitos pecados veniais. No
julgamento vai estar sendo colocado diante desta alma como que ela levou a vida dela. Então, nesse julgamento que a Santa Brígida viu, ela viu vários julgamentos, mas esse específico, que é desse soldado que havia morrido, ela viu que ele tinha pecado no olhar, no ouvido e no tato. Então Jesus deu para ele a pena do olhar, 3 penas no ouvido e 3 penas no tato, e dá a sentença. Mas teve um atenuante. Antes de morrer, ele arrependeu e pediu a intervenção da Virgem Maria. E no julgamento, a Virgem Maria intercede por ele e pede para que seja retirado uma pena do olhar, uma da visão, uma do ouvido e uma do tato. De modo que ele ficou com 2 penas em cada órgão do sentido. E o tempo que ele seria atormentado. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela alma, ela morreu em amizade com Deus, mas ela não estava pronta para a visão beatífica de Deus. Ela não poderia ir para o céu. Mas Jesus também não poderia mandá-la para o inferno, por causa do arrependimento, por causa do pedido de perdão, do arrependimento sincero. Então ela teria que ficar num lugar para purificar aquelas manchas que ela tinha na alma. Então o fogo purificador é um fogo misericordioso, porque ele dá a chance da pessoa ir para o céu. Todas as almas que estão, esse lugar é chamado purgatório, todas as almas que estão no purgatório, elas já estão salvas, mas ainda não estão prontas para entrar na glória de Deus, porque ainda tem manchas. Então elas vão ficar ali se purificando, até que não fique nada, nenhuma mancha na alma dela. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente encontra uma passagem que Jesus fala isso, que a pessoa seria presa e dali ela não sairia até que se pagasse o último centil. É do purgatório que ele está falando. Se não fosse a misericórdia de Deus, aqueles que não estariam prontos para entrar no céu, quem estaria pronto? Os santos, né? Os santos que a gente ouve falar, os santos da nossa devoção. Pode ser que algum tenha passado 15 minutos, 5 minutos no purgatório, mas a maioria vai direto para o céu. Né? E essas pessoas que não fossem para o céu? Elas iriam para o inferno. E o inferno é a condenação eterna. Quem vai para o inferno não sai mais, porque morreram com inimizade a Deus. Mas quando a gente vê o selaço dos santos, a gente vê que essas pessoas, nem no último momento, elas se arrependem dos pecados. E por mais que elas ouvem a pregação no final da vida delas, elas se recusam. Deliberadamente, elas rejeitam Deus. Então, o céu para elas seria um inferno, porque a presença de Deus incomodaria essas almas, porque elas não querem Deus. Elas não querem, elas não sentem bem na presença de Deus, porque Deus é luz.
Se ela é treva, a treva não tem nada a ver com a luz. Então, quando a Igreja Católica fala do purgatório, ela está falando algo bíblico. Várias passagens onde Jesus mostra a existência do purgatório, mostra a existência do inferno e mostra a recompensa das almas que servem a Deus. Nós sempre temos que contar com a misericórdia de Deus, porque no julgamento o que vai prevalecer é o juízo, mas hoje é a misericórdia. Sempre devemos pedir perdão pelos nossos pecados e arrepender verdadeiramente e se converter. O que é isso? Mudar o que está fazendo. Está indo numa direção errada, faça a conversão, muda, vira para o lado correto, que é o caminho da salvação. Até mais.